E aí pessoal, tudo bem? Sou o Petiano Matheus Carvalho e esse é mais um vídeo aula do grupo PET Elétrica. Bem, nessa videoaula vamos mostrar para vocês como funciona a resolução de EDOs utilizando a transformada de Laplace. Bem, mas antes de tudo, o que seria essa transformada de Laplace? Laplace nada mais é do que uma ferramenta poderosíssima que você pode utilizar para resolver equações diferenciais. A princípio, para equações muito simples, ela pode parecer um pouco mais complicada, porém, quando se aumenta a complexidade das equações, Laplace vira uma das ferramentas mais úteis e mais práticas para você resolver. E como funciona essa resolução com Laplace? Primeiramente, vamos ter uma equação em função do tempo, que é a nossa EDO que a gente tem. Pode ser, por exemplo, um dvc dt mais um vc de t, e isso é igual a um a exponencial de menos t. Essa aqui seria a nossa f de t, vamos supor. O que a gente vai fazer? Para a gente resolver essa EDO por Laplace, a gente vai aplicar a transformada de Laplace em toda essa equação. Então a gente vai passar a ter uma f de s. Então ela vai deixar de ser função do tempo e vai passar a ser função desse s, que é o que a gente chama de variável de Laplace. Depois que a gente fizer a transformada, o próximo passo vai ser isolar a variável de interesse. Então a gente vai isolar a variável de interesse. Nesse caso aqui, nossa variável de interesse seria o VC de t. Então a gente ia isolar o nosso VC de S. Após isolar o VC de S, a gente vai fazer as frações parciais, que é um método que vai facilitar a visualização de cada termo da sua transformada. E após as frações parciais, nós vamos fazer a transformada inversa, que é sair desse domínio de S e ir para o domínio do tempo. Então a gente vai encontrar um x de t, para o nosso exemplo, seria um VC de t. Então é bem simples. Fazemos a transformada em toda a equação, isolamos nossa variável de interesse, realizamos as frações parciais, então fazemos a transformada inversa para encontrar o nosso termo no tempo. Então a gente poderia dividir aqui em 4 passos. Para a utilização desse método, seria muito bom que você já tivesse um pouco desse conhecimento de transformada de Laplace. Porém, se você não tiver, eu vou te dar toda a base para que você possa resolver a maioria das equações diferenciais utilizando Laplace. Então vamos ver a transformada de algumas funções de interesse que vão aparecer para a gente nos nossos circuitos. Bem, a transformada das funções que eu vou apresentar aqui para vocês, vocês encontram em tabelas por aí, não é nada muito difícil de encontrar, porém eu vou enfocar somente nas principais que a gente vai encontrar realmente nos nossos circuitos. Então vamos começar com o nosso termo constante. Vamos supor que a gente tem um K, que é constante, e a gente quer fazer a transformada direta de Laplace. Nada mais é do que K dividido por S, que é a variável de Laplace. E é recíproco, a volta também, ou seja, a transformada inversa de K sobre S é o próprio K. A gente utiliza essa notação aqui para a transformada direta, somente o L, e para a transformada inversa, o L a menos 1. Uma outra função que pode aparecer para a gente também é a função exponencial. Então vamos supor que temos um exponencial de menos AT aqui. Geralmente as exponenciais que vão aparecer para a gente vão ser exponenciais negativas, porque, como estamos falando de tempo, não podemos ter um termo que vá para o infinito, até porque isso é fisicamente impossível. Então a transformada de exponencial de menos AT, transformada direta, vai ser 1 sobre S mais A. Repare que o sinal aqui do menos virou mais aqui na nossa transformada. Se a gente tiver 1 sobre S mais A e fizer a transformada inversa, a gente vai voltar para a nossa exponencial de menos AT. Outra função que também pode aparecer é a função cosseno e a função seno. Então, se a gente tivesse um seno de ômega t, transformado desse seno seria ômega dividido por S mais ômega ao quadrado. E a volta também, claro, é equivalente. E por fim, se a gente tivesse uma função cossenoidal, o cosseno de ômega t, a transformada direta seria S sobre S quadrado mais ômega ao quadrado. Reparem a semelhança entre o seno e o cosseno. Para o seno é a frequência angular que multiplica o tempo, e para o cosseno é a variável de Laplace que fica em cima. Então a transformada direta é assim, e a inversa, claro, tem que ser equivalente. Beleza. Essas são as funções que mais aparecem para a gente nos nossos circuitos. Vocês vão se deparar com várias outras transformadas aí pelo curso, porém, aqui em circuitos, as que vocês mais vão utilizar são essas 4. E além delas, temos que falar de algumas propriedadezinhas. Uma delas é a transformada da derivada de uma função.
Então vamos supor que a gente tem a derivada de um f de t e a sua transformada direta vai ser a variável de Laplace vezes um f de s, que seria a transformada desse f de t que a gente ainda não conhece. Então você pode utilizar essa notação, s vezes um f menos f de zero. E aqui está um termo muito importante, principalmente para os nossos circuitos, que é a nossa condição inicial. Então você não vai deixar de utilizar a condição inicial em circuito só porque você está utilizando outro método de resolução. Ela vai aparecer aqui para você na hora de você fazer a sua transformada. Então aqui é o nosso f de zero, nossa condição inicial, subtraída desse s, f de s. E se a gente tivesse uma derivada de segunda ordem, então d2 f de t dt quadrado, a transformada seria algo muito semelhante, seria um s quadrado vezes f de s, seria a transformada desse f de t, claro, menos s vezes a condição inicial, menos a condição inicial da derivada dessa função. Então aqui, vocês já estão vendo que para equações de segunda ordem, a gente vai precisar de duas condições iniciais. Uma para a função e uma para a derivada dessa função. O que não quer dizer que quando você for resolver equações diferenciais de segunda ordem em circuitos, você vai precisar encontrar essa condição inicial para a derivada. Você pode utilizar de outros métodos que eu vou mostrar para vocês em aulas futuras. Em suma, o que vocês precisam saber do básico de Laplace para resolver a DOS é isso aqui, a transformada dessas 6 funçõezinhas que eu acabei de te mostrar. Da constante, da exponencial de menos AT, das funções senoidais e das derivadas de primeira e segunda ordem. Claro que existem de outras ordens, porém não cabe aqui ficar trazendo tanto detalhismo para vocês, já que isso aqui é só um meio de facilitar e não de encher a cabeça de vocês com muitas coisas. Claro que podem aparecer outras funções nos circuitos para vocês resolverem, e que sim, tem transformadas de Laplace para essas funções. Porém, vocês vão ter que se aprofundar um pouco mais no assunto para poder resolver utilizando esse método. Porém, o passo a passo é sempre o mesmo. A única coisa que você vai ter que saber é a transformada daquela função ou não. Vamos pegar um exemplo aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Vamos supor que a gente tem esse seguinte EDO. DIL de t dt mais 3il de t, e isso é igual a 15 exponencial de menos 2t. Essa é a EDO que a gente tem que resolver. Utilizando Laplace, o primeiro passo que a gente tem que fazer é a transformada de toda essa equação do tempo aqui. Então a gente vai sair do domínio do tempo para ir para o domínio de S. Então, aplicando a transformada em todos os termos, a gente vai ficar com o seguinte. A transformada da derivada, como a gente viu lá em cima, vai ser um S vezes um isão de S, que eu vou abusar da notação, vou deixar só com isão, menos um IL de zero. Claro que faltou definir quem era IL de zero aqui. Obviamente você tem que ter posto essa informação. Vou dizer para você que L de zero é 2,5. Então voltando aqui para a nossa EDO. Então aqui é a transformada somente dessa derivada. Mais a transformada de 3L de t, nada mais é do que 3 vezes isão de S. Vou deixar novamente só o isão. Isso é igual a 15 vezes a transformada da exponencial de menos 2t. Então, 1 sobre S mais 2, que é a transformada dessa função exponencial aqui. Reparem que eu falei para vocês que a transformada de um termo constante era k sobre s. Por que esse 15 não virou 15 sobre s? Porque esse 15 aqui ele não está isolado, ele está multiplicando essa exponencial. Se a gente tivesse exponencial de menos 2t mais 15, aí sim a gente ia ter 1 sobre s mais 2 mais 15 sobre s. Mas como ela está multiplicando, a exponencial, seguindo a regra da linearidade, vai ser apenas multiplicar essa transformada da exponencial. Beleza. Agora que a gente botou tudo no domínio de S, a gente tem que isolar nossa variável de interesse. E essa variável de interesse é esse isão. Então, isolando isão, a gente vai ficar com isão de S, que multiplica S mais 3. Isso vai ser igual a 15 sobre S mais 2, que era o que já estava aqui, mais essa condição inicial IL de zero, que a gente já viu que é 2,5. Claro que arbitrei esse valor, mas na hora de resolver a questão você vai ter que encontrar quem é esse L de zero, claro. E para terminar de isolar, vamos passar esse S mais 3 dividindo. Então a gente vai ficar com o isão de S é igual a 15 dividido por S mais 2 vezes S mais 3 mais 2,5 dividido por S mais 3. Beleza. Já estamos com o nosso isão isolado. Isso aqui é uma função de S.
bastaria a gente fazer a transformada inversa, a gente encontraria a nossa resposta I de t no tempo. Se você tivesse uma calculadora científica que realizasse a transformada de Laplace, você poderia jogar todo esse lado aqui da equação e pedir que ela faça a transformada e ela vai dar o resultado para você. Porém, para você fazer o resultado no papel, é muito difícil que você saiba qual é a transformada inversa dessa função aqui, por exemplo. Então, para isso, a gente tem que utilizar o recurso das frações parciais, que também não é nenhum bicho de 7 cabeças, é muito simples de ser utilizado. Como que funciona? Para a gente fazer as frações parciais, a gente tem que deixar todos os termos no denominador o mais simplificado possível. O que quer dizer que eu não vou multiplicar esse s mais 2 com s mais 3 para virar um s quadrado mais 5s mais 6. Eu tenho que deixar ele o mais desmembrado possível. Esse 2,5 sobre s mais 3 ele já está perfeito. A gente poderia até aplicar a transformada inversa nesse termo aqui, porque ele já está prontinho. Porém, quando a gente tiver mais termos no denominador, a gente vai ter que utilizar as frações parciais. E como funcionam as frações parciais? A gente vai pegar esse termo aqui, 15 sobre s mais 2, s mais 3, e vai dividir ele em dois. Um deles vai ser um a, que divide s mais 2, e o outro vai ser um b, que também é uma constante, dividido por s mais 3. E claro, esse 2,5 sobre s mais 3 vai continuar aqui. Vou deixar ele em vermelho aqui. E agora, para a gente poder fazer esse desmembramento aqui, quebrar esse termo em dois, a gente tem que achar quem é esse a e quem é esse b. E para fazer isso é muito fácil. Basta você pegar o valor de s, que zeraria o denominador desse termo aqui, e aplicar na função não desmembrada acima. Então, por exemplo, aqui a sobre s mais 2, o termo que zeraria o denominador seria menos 2. Então, eu vou pegar, vou esquecer esse termo aqui por enquanto, e vou aplicar menos 2 aqui nesse s. O valor que eu encontrar vai ser o valor de a. Para b eu vou fazer a mesma coisa, porém com o s mais 3. Então, eu vou sumir com esse termo aqui, vou ignorá-lo, e vou aplicar menos 3 aqui em s, e encontrar qual o valor que vai dar resultante disso aqui. E vai ser o valor de b. Então, vamos fazer isso. Vamos ignorar esse cara. Então, o nosso a vai ser 15 sobre s mais 3, com s igual a menos 2. Tudo que eu fiz foi tampar esse cara, aplicar menos 2 aqui. Então, nosso valor de a vai ser 15 sobre 1. A é igual a 15. Fazendo o mesmo para b, a gente vai ter 15 sobre s mais 2 dessa vez, só que com s igual a menos 3. Então, b vai ser para a gente 15 sobre menos 1. B é igual a menos 15. E agora que a gente tem o valor de a e o valor de b, a gente pode concluir que nosso isão de s, ou seja, transformado o nosso i de t, agora eu vou inserir a notação aqui, isão de s, vai ser igual a 15 sobre s mais 2, mais menos 15 sobre s mais 3, mais 2,5 sobre s mais 3. Como eles têm o mesmo denominador, eu posso juntar. Então, por fim, isão de s é 15 sobre s mais 2, mais menos 12,5 sobre s mais 3. Agora que já temos todos os nossos termos isolados, basta fazer a transformada inversa. Então vamos lá, vamos fazer a transformada inversa desse cara aqui. Se vocês lembram bem, a transformada de um exponencial de menos a t, transformada direta, claro, era 1 sobre s mais a. Nesse caso aqui, a gente tem 15 sobre s mais 2. Então, aplicando a transformada inversa, nesse cara aqui, transformada inversa de isão de s, vai ser o nosso i de t. Transformada inversa de 15 sobre s mais 2, utilizando a exponencial, vai ser o 15, que é uma constante que multiplica, esse 1 sobre s mais 2. E a transformada de 1 sobre s mais 2, utilizando a nossa tabelinha, é exponencial de menos 2t. Indo para o próximo termo, a gente tem menos 12,5 vezes transformada de 1 sobre s mais 3. Então, exponencial de menos 3t. E está aqui, resolvida a nossa EDO, utilizando Laplace. A gente partiu de um dIL dt mais 3IL, isso era igual a 15 exponencial de menos 2t, e a resolução
do nosso IL de t é essa. 15 exponencial de menos 2t, menos 12,5 exponencial de 3t. Para que a gente ainda pode encontrar aqui a nossa resposta permanente, que é a nossa resposta transitória, lembrando de todos aqueles conceitos. Temos também a resposta estado zero, excitação zero, e você pode encontrar tudo aqui na nossa resposta. Por exemplo, essa aqui seria a nossa resposta permanente, e essa aqui seria a nossa resposta transitória, que está aqui embutido o nosso exponencial de menos t sobre tal. Lembrando que tal está aqui multiplicando o nosso termo na EDO. Então a gente não deixa de encontrar nada utilizando Laplace. É apenas uma ferramenta adicional que você pode utilizar para resolver suas EDOs. Pode não fazer muito sentido você utilizar isso para EDOs de primeira ordem, porque aparentemente é um pouco mais complicado e um pouco mais demorado de se fazer. Porém, quando você encontrar circuitos de segunda ordem, terceira ordem, vão aparecer EDOs muito complicadas. E utilizar Laplace pode ser crucial para você ganhar tempo e fazer com muito mais precisão e muito mais domínio sobre as suas equações. Então é isso, pessoal. A videoaula não foi muito completa, claro, não poderia dar toda a teoria de sinais aqui para vocês, porém, foi apenas uma introdução para mostrar para vocês que há sim como deixar suas EDOs um pouco mais simples de serem resolvidas. Você não trabalha mais com integrais ou com derivadas, você passa a trabalhar com termos algébricos. Reparem que aqui, em momento algum, a gente fez alguma derivada ou alguma integral. Apenas algebrismo matemático para encontrar os nossos termos e fazer a nossa transformada inversa. Então, se vocês se sentiram curiosos, deem uma pesquisada a mais, treinem com outras questões, com outras funções e vão se aprimorando para quando chegar em EDO de segunda ordem, vocês já estarem craques e verem que é muito mais fácil resolver utilizando Laplace do que fazendo por outros métodos de resolução de EDOs. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê numa próxima aula. Um abraço e até mais.